Alunos da turma AT44 e 46, estamos aqui na nossa 20ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre humanização em UTI, tá? Vou apresentar aí para vocês que existe uma política de humanização, tá? E essa política, ela vem falar não só da questão de empatia, de humanização por si só, mas a questão de acolher esse paciente, essa família, num ambiente tão propício, né, tão insalubre que é o setor aí de UTI. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal que a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Humanização em UTI. A humanização do atendimento hospitalar requer mudanças de valores, comportamentos, conceitos e práticas, exigindo do atendente um reposicionamento no que se refere ao atendimento aos usuários. Então é claro, né, quando a gente fala de valor, né, isso não cabe à instituição, é uma coisa intrínseca, é do profissional de saúde, né? Mas quando a gente trabalha, atua no setor de UTI, esses componentes, né, de valor, de comportamento, eles precisam estar muito bem alinhados, né? A gente precisa ser empático com aquele paciente, né? Imagine se fosse o contrário, imagine se fossem vocês internados aí no setor de UTI, né, sozinhos, sem familiar, né? Então a equipe de enfermagem, ela precisa ser acolhedora, né? Como eu falei para vocês em uma das aulas, né, grande parte dos pacientes eles estão em sedação, eles estão em ventilação mecânica, né? Mas alguns deles, eles podem estar acordados, conscientes, né? Então, é importante a gente ter esse vínculo aí, né? De acolher esse paciente, tá bom? Não só a questão assistencial, né? Mas a questão humana que existe em cada profissional, né? Em cada ser humano, tá? Nas UTIs, unidade de terapia intensiva, setores tão importantes dos hospitais, esse tema toma enorme relevância, visto que os pacientes se encontram em maior situação de fragilidade, uma vez que ali, se por aceitar a sua saúde, careça de maiores cuidados. Então, além das diversas dúvidas que aquele paciente ele pode ter, né, ele se encontra frágil, né? É um paciente que se encontra sozinho, né? A família não está ao lado, né? Com certeza ele vai ter os seus meios, receios, tá bom? Medos, né? Já agredidos pela situação, os pacientes se sentem desamparados se não puderem contar com a proximidade dos profissionais de saúde e de seus familiares com esclarecimentos sinceros e honestos sobre a sua situação. Essa percepção de fragilidade e abandono tinha seus fundamentos alicerçados com um passado não muito remoto de um comportamento de grande parte dos profissionais de saúde que, ligados no automático, tinham suas ações baseadas na realização de tarefas e ignoravam os aspectos emocionais dos pacientes, violando seus direitos e sua dignidade. Então, antes, né, às vezes isso pode até acontecer com alguns profissionais que eles ficam muito no automático, então fica muito no assistencial, né? Lembrando que não só no setor de UTI, né, mas numa pediatria, numa enfermaria, numa ala clínica, né, num pronto-socorro, a gente precisa ser humano, nós estamos lidando com seres humanos, né? Então a gente precisa ser humano, tá? E não só a prática assistencial, tá? Em 2003, o Ministério da Saúde obrigou-se a criar um programa com o objetivo de fornecer o vínculo entre médicos e pacientes. Quando eu falo em médicos, né, esse programa ele veio por questão de humanização não só de médico, mas de toda a equipe multiprofissional que atuam com esse paciente. Então, desde um serviço social, desde um psicólogo, um terapeuta, enfermagem, farmacêutico, né? Essa política ela veio implantando todos os profissionais de saúde que têm contato aí, vínculo com esse paciente ou acompanhante, tá bom? O Programa Nacional de Humanização tenta mudar o conceito baseado apenas no voluntarismo, assistencialismo e paternismo, o que tem como base
a questão de acolher, né, envolver esse paciente no plano terapêutico. Foi preciso uma retomada deste ambiente, não somente alterando-se a estrutura física e comunicação com o exterior através de janelas, relógios, televisores, mas resolvendo o dilema do binômio segurança e privacidade. Então, principalmente em setores de UTI, né? Um ambiente fechado, né? Com pouca luminosidade em questão de sol, né? As UTIs dificilmente elas têm janela, né? Então, quando a gente fala em humanização, mudou-se desde 2003 para cá, mudou-se até mesmo a questão de estrutura física, né? Existem algumas UTIs que no próprio teto, né, existe uma paisagem, né? Porque como o paciente fica o tempo todo deitado, né, que ele consiga olhar aquela paisagem, pensar, refletir, imaginar, né, coisas boas, tá? Então, isso são critérios, fatores de humanização, tá? Percebeu-se a necessidade e importância de um treinamento constante da equipe. Mas treinar humanidade, treinar seres humanos para ser seres humanos, isso mesmo, né? Existe em várias instituições, elas trabalham com questões de empatia, de acolhimento, né? De visão holística a esse paciente no que se trata fatores intrínsecos, né? Então, muitas instituições, junto com a educação continuada, elas envolvem esses profissionais, né, no prestar uma assistência de qualidade, segura, né, respeitando a privacidade do nosso paciente. Existem muitos profissionais que entram no automático e esquecem, inclusive, de manter a privacidade do paciente, né? Lembrando que para o profissional aquilo não é novo, é a rotina dele, né? Mas para o paciente é algo totalmente novo, desconhecido, que causa medo, né? Receios, tá bom? Estranho, mas humanizar é uma habilidade e requer treinamento constante. É preciso recuperar a preocupação com a necessidade, ou seja, em última análise, é preciso colocar-se no lugar. Então, humanização é uma coisa intrínseca do profissional? Com certeza, todo mundo tem isso dentro de si e precisa ser estimulado, né? Desde o momento de conversar com o paciente, falar bom dia, muito obrigada, perguntar se está tudo bem, isso precisa ser estimulado, né? Não só aí quanto instituição, mas nós quanto profissional, né? Como seres humanos, a gente precisa praticar a humanização e a empatia, tá bom? Não só com os nossos pacientes, mas com nossos familiares, amigos, né? Treinar todos os dias, entrar no quarto e dizer: meu nome é tal, minha função aqui é tal, e vou cuidar de você nas próximas horas, e se precisar de mim, eu estarei aqui. Isso é desligar o automatismo, onde as ações são baseadas exclusivamente na realização de tarefas. Humanizar. É preciso atitude, desenvolver vínculos solidários, uma postura, um sentimento. É compreender os medos, as incertezas e as angústias, né? Isso a gente tem que ter em mente que o paciente é algo novo para ele, tá? E ainda valorizar todos os elementos implicados na assistência, ou em última análise, é desenvolver o respeito afetivo ao outro. Estar internado em uma UTI nos remete inexoravelmente ao pensamento de morte, justificando o medo e a insegurança nessas unidades. Então, não só os familiares, né? Mas os próprios pacientes, eles ainda têm esse paradigma, né? Esse conceito de que pacientes que estão na UTI, né? Eles irão morrer, né? Que irão a óbito, né? Que na verdade, né, a UTI, como a gente já viu, recebe pacientes graves, né, ou com alto risco de vida aí, mas não necessariamente que eles vão a óbito, né? É necessário lembrar aos profissionais de saúde que essas unidades serão moradas temporárias ou finais para quase todos nós. Então, quando a gente fala em UTI, né, é um setor crítico, né, que muitas vezes, do mesmo jeito que o paciente ele pode se estabilizar e ter alta para uma enfermaria, esse paciente pode piorar o quadro clínico e ir a óbito, tá? É claro que hoje existem vários meios, vários planos terapêuticos, né,
para recuperar esse paciente o quanto antes, né? Mas a gente tem que ter em mente que a UTI é um setor de risco, né? Importância dos familiares no processo. Entender a dimensão do ser humano não apenas como um ser biológico, mas como um ser psicossocial que tem emoções, sentimentos e pudores, a parte fundamental desse processo. Entender que, apesar de adoecer junto com o paciente, a família é parte fundamental na sua recuperação. Então, esse paciente, ele saber que tem o vínculo da família próximo, né? Esse envolvimento no momento das visitas, né? Enfim, tudo isso estabelece aí até mesmo um plano de recuperação, tá? Embora o encontro com familiares nunca seja neutro, pois sempre carregamos conosco os valores, atitudes, preconceitos, enfim, nosso sistema de significados culturais, ele é sempre bem-vindo. Por isso, além de terem o direito à correta informação, compartilhar sentimentos e emoção é parte fundamental do processo de tratamento. Agora a gente vai falar bem específico sobre a política nacional de humanização, né? Eu comentei aí no comecinho dessa aula que ela surgiu aí em 2003, né? Pelo Ministério da Saúde, né? E veio trazendo tantas questões de mudanças comportamentais, né? Estímulo da instituição para um atendimento mais humanizado, como também mudou as questões de estrutura física, né? Informativos, relógios, às vezes criação de uma janela pertinente, né? Para que esse paciente, mesmo que em ambiente de UTI, consiga estabelecer aí o que é dia, o que é noite, tá? Então agora a gente vai falar mais específico sobre essa política. A Política Nacional de Humanização exige desde 2003 que, para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem através de responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e na produção de saúde. Então, esse programa aí nacional de humanização, né? Ela, além de tudo isso que eu já citei para vocês, eles também, né, vêm com proposta de humanização ao profissional, né? A questão de condições trabalhistas, né, de ambiente físico, né, de condições de trabalho, bom? Produzindo mudança nos modos de gerir e cuidar. O Programa Nacional de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto para muitas vezes produzirem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a responsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários que cuidam de si. Então, esse Programa Nacional de Humanização envolve muitos profissionais, né? Não só gestores da instituição, mas os profissionais também, né? Que se tornam corresponsáveis no cuidado a esse paciente. A humanização é descrita no campo da saúde como uma aposta ético-estético-política. É uma das etapas éticas porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis. É estética porque se refere ao processo de produção de saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. E é política porque está associada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. A Política Nacional de Humanização se pauta em 3 princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo do sujeito, ou seja, eu tenho autonomia, né? Eu tenho condições de participar aí do meu plano terapêutico, tá? Além disso, está em constante atualização.
em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional constituída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as estaduais e municipais. Desculpa. Para se efetivar a humanização, é fundamental que os sujeitos participem dos processos em saúde, se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde. Então, o paciente, o familiar, o profissional, todos juntos, né, eles estabelecem um plano terapêutico para aquele paciente, né? Então, tudo isso envolve a humanização, né? Estabelecer aí o melhor cuidado para aquele paciente, tá? Essas recomendações quebram o paradigma de estruturação predominante do cuidado ao paciente crítico, exigindo mudanças conceituais, estruturais, administrativas e assistenciais, conforme se segue. Discussão compartilhada, igual eu falei para vocês, o plano terapêutico ele é compartilhado, não é centrado apenas no médico, né? Existe toda uma equipe multiprofissional que compartilham aí um tratamento, né? Estabelece um plano terapêutico aí a esse paciente. Acolhimento familiar, interação entre equipe e família, suporte cultural, suporte espiritual, visita familiar, privacidade e acomodação para familiar, presença de familiares nos rounds multidisciplinares, presença da família na reanimação cardiopulmonar e cuidados paliativos. Agora, gente, só para finalizar essa aula, nós iremos entrar aí nas questões de orientações para visitantes e acompanhantes em UTIs, né? Quem já foi visitar algum paciente, né, algum familiar no setor de UTI, vocês podem perceber que existem vários informativos, né, tanto anexado nas paredes ou os próprios profissionais, né, fornecem algum tipo de orientação, né? E uma das mais importantes hoje, né, que eu acho que toda UTI aí deve preconizar as orientações aos visitantes são as questões de higienização das mãos, né? Sem contar questões de pertences, né? Questões do setor, né? De que o acompanhante não pode sentar na cama do paciente, né? Não pode andar pelo setor de UTI. Então, tudo isso, né? Se não está visível em forma de informativa esse acompanhante, a equipe precisa orientar esses acompanhantes e esses visitantes, tá bom? Orientações em UTIs. Há mais de uma década e meia, o relacionamento com o paciente sobre tratamento hospitalar vem sendo valorizado. O visitante passou a ser considerado como parte contribuinte na recuperação do doente. No entanto, sendo o hospital insalubre pelas atividades exercidas e pela clientela, há necessidade de informações claras para a proteção de ambos, pacientes e visitantes, quanto a possíveis contaminações. Preconiza-se que tais informações devem ser efetuadas por escritos, em folhetos impressos, em linguajar claro, sendo que sejam ressaltados alguns pontos sobre a visita. Existem até alguns hospitais que eles entregam um informativo mesmo, né? Um manual de visitante, né? E esse manual de visitante, ele tem todas as orientações pertinentes para cada setor, tá bom? Visitantes com qualquer tipo de doença infecciosa, tipo gastroenterites respiratórias ou outras, bem como portadores de febre, dermatites, abscessos, não devem visitar pacientes, né? Porque eles podem transmitir algo para esse paciente já que está imunossuprimido, tá? Quando a visita é imprescindível, o visitante deverá fazer uso de avental, máscara e realizar a antisepsia rigorosa das mãos antes e após a visita. Todo visitante deve ser supervisionado na lavagem das mãos prévia e posteriormente à visita. Para visitas a pacientes imunossuprimidos, que é os transplantados, quimioterapia ou outras drogas, os imunodeprimidos, que são doenças que diminuem a resistência orgânica, bem como unidades de alto risco como UTI e hematologia, berçário de alto risco,
hemodiálise, entre outros, o visitante deverá obedecer rigorosamente ao protocolo daquela unidade de internação. Crianças não podem ser visitantes hospitalares, a não ser em situações justificáveis. Esta avaliação deverá ser feita pela enfermeira, médico ou psicólogo e a criança ter acompanhamento pela pessoa responsável e orientada para as informações de rotina. Então, crianças, elas não são permitidas no setor de UTI, mas em casos extremos, né, antes que essa criança entre em contato com o paciente lá na UTI, ela precisa passar por uma avaliação do psicólogo, do serviço social, e essa criança, ela nunca fica com esse paciente sozinho, tá? Normalmente sobe aí para a visita um responsável por essa criança, tá? Cuidados de lavagem das mãos antes e após as visitas devem ser observadas rigorosamente, enfatizando pela idade e pelo fato de colocar a mão na boca. As restrições no número de visitas por paciente está indicada para evitar a superlotação dentro das unidades de internamento, no que dificulta a orientação e a supervisão adequada. O visitante não deve trazer alimentos ao paciente. Quando permitido, deverão ser entregues à enfermagem, acondicionados em embalagens fechadas em condições que favoreçam sua conservação e consumo o mais breve possível. Rotineiramente, não são permitidas sacolas trazidas pelos visitantes, evitando que sejam colocadas no chão, sobre a cama ou a mesa de refeição. Então, essas sacolas, esses pertences de acompanhante, né, eles podem tanto levar a infecção para o nosso paciente, como também levar a infecção para o acompanhante, né, na residência, né, enfim. O visitante não deverá utilizar a cama do paciente ou qualquer outra, no caso de sentar ou deitar, evitando dessa maneira carregar micro-organismos tanto para o leito hospitalar quanto para a sua roupa. Em relação às plantas e flores, recomenda-se sua colocação no lado de fora dos quartos dos pacientes. Proibição nas unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e outras áreas onde existam pacientes de maior risco e grande concentração de procedimentos invasivos. A ampliação do horário de visita, facilitação de comunicação com o meio exterior, conservação de objetos pessoais, principalmente os infantis, fotografias, objetos religiosos, permitirá que o paciente sinta-se como em um local privativo. No entanto, essa atitude deverá ser avaliada em conjunto interdisciplinar, justamente para não ter infecções, né, e outras coisas, né? Brinquedos de criança, né, precisa ser muito bem avaliado, né, porque aquele brinquedo ele pode ser uma fonte aí transmissível de infecção, né? Enfim, precisa ser muito bem avaliado todos os objetos aí que podem estar com o paciente ou não, tá? Em setor de UTI, dificilmente esse paciente vai estar com algum pertence pessoal, tá bom? E aí, só para finalizar a nossa aula, eu deixei uma frase aí de Carl Jung, né? Que ele foi um psiquiatra e um psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. E ele fala a seguinte frase, ó: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, né? Que eu acho que isso um pouco relevante, porque o conhecimento é muito amplo. Então, a gente pode ter conhecimento na técnica, né, na teoria, né? Eu posso saber tudo de tudo dentro de um hospital, né? Mas quando eu vou me dirigir a um paciente, né, a um familiar, se eu não souber que aquilo, né, o momento de ser empático, né, de acolher, se eu não souber fazer isso, né, de nada me adianta todo o meu conhecimento, tá? Aí eu só complemento que esse pensamento deveria nortear as relações humanas, sobretudo de quem se propõe a cuidar, né? Quando a gente fala de cuidar, justamente não é só questões técnicas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida pode estar me deixando uma pergunta aí via portal e a gente vai falando, tá? Beijo para vocês e até mais!